você, ué. Ah. Me inspirei em você aí no seu background aí. Eu aqui mexendo minha mesa aqui, porque na verdade eu estou na minha cozinha, irmão. A gente voltou para Paraty esse ano. Então, assim, nossa configuração aqui é meio, né? Aí eu falei, eu vou montar meu escritório na cozinha. Aí eu tenho que fazer uma manobra para poder, né, não pegar essa panela aqui. Mas daí hoje eu falei, o Bira lançou lá o background dele lá, eu vou ver como que faz esse negócio aí também. Aí tem um negócio de invertir a imagem, né? Tá ao contrário a minha? Não, tá legal. Aí você trocou a sua imagem, não? Então, que para mim tá parecendo ao contrário, mas eu acho que para vocês aparece normal. Não, eu tive que inverter a minha imagem também. Então, rapaz, Pensa no cara bom de informática. Então, mas já vou te falar, a sua tá parecendo o contrário para mim. Eu acho que você tem que botar ela do jeito normal para você. Eu achei, Para você vai parecer, porque para a gente tá parecendo o contrário. Então deixa eu voltar aqui ao contrário aqui. Vou deixar ela aqui ao contrário, porque nós é especial. Aqui. Vamos aqui. E agora? Continua? Continua ao contrário. Deixa eu ver aqui. Estou na minha sala de oração. Aqui é o quarto da oração. O que o bicho pega? Rapaz, vim até hoje com o Brasil e Paraguai, porque o Paraguai é meu país-alvo, né? Há muitos anos. E hoje tem Brasil e Paraguai na Copa. Rapaz, quase morri do coração com o Paraguai. Foi para os pênaltis. Rapaz, eliminou a Alemanha vingou a gente aí, ó, naquele 7-1. Nem sou fã de futebol, na verdade, assim, mas é porque é Copa, a gente está ali com a família, né? Continua ainda? Continua, Bira. Mas a sua imagem ela tem que estar normal, né? Digamos assim. Você tem que colocar a imagem normal aí, que para você ela vai aparecer. Aí, agora sim. Agora certo? Agora sim. Cara, obrigado. high-tech, rapaz. Eu estou ficando bem. Temos aqui hoje a Paula Pontes. Prazer, minha irmã. Graça e paz. Amém, graça e paz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Missionária. É missionário. Vamos esperar só um pouquinho para a gente iniciar. Deve estar alguém aí. O Silvio postou aquele semanal dele. Aí eu peguei aquele semanal e pedi permissão, lógico, para ele. E ele falou, não, meu irmão, pode divulgar. Divulguei no meu grupo que eu tenho de intercessão aqui. Rapaz, eu tenho que mandar um feedback pro Silvio. Cara, que benção. O povo falou, meu Deus, eu quero receber todo dia. Tem todo dia? Eu falei, tem. Todo dia. Não, eu pensei assim, não vão dar muito crédito, como eu dei crédito, né? Rapaz. Eu vou abrir o grupo de novo lá. Eu fechei, porque, enfim... Rapaz, vocês têm que orar pela minha vida aí. Por isso que eu não gosto de administrador de nada, porque é complicado, meu irmão. Mas a galera perde o foco às vezes, né? Foi o que eu falei, cara, tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Não é um ambiente para a gente ficar ali se... debatendo, né? Meu irmão, senão a gente vai longe, senão o negócio perde o foco mesmo. Mas eu vou... Um dia perguntaram assim para mim, pastor, você é pós, pré ou... as 3 sequências, né? Mídia. Eu falei, eu sou jesuíta. Eita, glória. Ele, como assim? Eu falei, Jesus voltando, meu irmão, eu indo, ele pode vir antes, no meio, depois, eu estou indo. Se eu vou passar a tribulação, eu vou passar com ele. Se eu vou ficar no meio da tribulação esperando ele voltar depois, eu vou ficar esperando com ele. Se eu for no final com ele, meu irmão, não estou muito preocupado com isso, não. Isso é coisa de homem. Isso é coisa de homem. Vai longe esses assuntos aí. Nossa, eu tenho um amigo que ele é presbiteriano. E não tenho nada contra os presbiterianos, mas ele é complicado. Ele é negócio de calvinismo, milenismo, amenelismo. Ele falou, rapaz, isso é coisa de homem. A Bíblia dá base para tudo. Os dois lados. Não fica entrando nessa questão, não. Vai evangelizar, que é melhor.
Sim, com certeza. Cara, o lindo da gente estar trabalhando com missões, né? Eu acho que o que eu mais me apaixonei, né? Desde eu conheci a primeira vez esse termo, assim que eu me converti em missões e comecei a entrar nesse universo, foi essa questão de, cara, jogar as nossas ideologias, digamos assim, né? Cara, botar pro lado de fora e cumprir aquilo que o senhor falou, rapaz, porque, Que é o melhor, né? poxa, eu tenho amigos, assim, cara, incríveis, batistas, assim, tradicionais, não sei se algum tem um problema, cara, porque o irmão crê de um jeito, eu creio do outro, e o cara, pelo amor de Deus, a gente tem que entender que, poxa, o reino de Deus, ele tá acima de todas essas coisas. E sabe uma coisa que eu achei interessante? Eu vou até abrir aqui para abrir só antes de a gente começar. Em Atos, quando aí o cara me quebrou essa no meio assim, eu fiquei, nossa, é mesmo. Olha. Em Atos 2, ele fala assim, eu acho que até marquei aqui. Ele fala, aí que fala assim, que os sinais ainda vão prosseguir, vão continuar. Então, não adianta você falar que parou ali, não parou ali, é idiomático, não é idiomático. Gente, vai continuar. Não adianta a gente Sim. entrar em questão. Se Mas assim, crê, a se gente não também crê, né? mas a gente respeita, né, Bira? Igual assim, tem gente que vai usar a Bíblia e falar que não, que parou, tá tudo bem, tá tudo certo, irmão. Só a gente não pode entrar nessa Ó, seara de. eu tive um professor de teologia, um americano. Ele era, aqui, ó, 38. Ele falou assim: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. A promessa é essa. Então, e ele falava assim: olha, ele é bem americano, então ele falava um português meio arrastado, já morando mais de 20 anos no Brasil. Ele falava assim: ó, se você crê ou não crê, a Bíblia é verdadeira. Dependendo da tradução que tiver, ela é verdadeira. E a Bíblia é a mãe de toda heresia. Ela serve de base, se você pensar, se quem tiver que pegar o trecho da Bíblia para heresia, vai pegar o trecho da Bíblia para heresia. Então você tem que crer na Bíblia. Eu creio na Bíblia. E eu não discuto essas coisas, não, meu irmão. Quando começa essa roda de discussão assim, eu dou uma risadinha, eu faço igual o pinguim de Madagascar. Sorria, Sene, sorria, Sene. Sim. Amém. Chegou os reverendos aí, reverendo Calel, reverendo Reverendo Calel batizou essa Roberto, semana, né, Dona reverendo? Olga. Eita, Não, as chegou pessoas se nossa. batizaram. Você jogou uma turma na água, né? Benção. Temos 12 pessoas batizando, graças a Deus. Glória a Deus, hein? Amém. Irmãos, vamos dar início à nossa oração, nossa mesa missionária. Pediu, Calel, você está sumido da mesa, pediu para você orar pela gente aí, para a gente dar início aí. Chegou o pastor Paulo também aí. Ore para a gente Amém. começar em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, Amém. obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esse tempo precioso, Pai. Que o Senhor possa estar conduzindo tudo da melhor forma possível. Que o Senhor possa trabalhar em nosso meio, nos mostrar aquilo que devemos falar, aquilo que o Senhor quer dizer e ensinar a cada um de nós. Que seja manifestada a tua vontade que essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nossa irmã Paula aí, é a primeira vez aqui. Irmã, faça uma breve apresentação da irmã, de onde a senhora é, para a gente poder te conhecer, que a gente aqui já está meio familiarizado aqui, a gente fica à vontade, viu? Seja bem-vindo. Amém. Obrigada, pastor. Paz e graça, boa noite. Amém. Atualmente eu moro em Corumbá de Goiás, tem 1 ano e 2 meses que eu moro aqui. E morei minha vida toda em Brasília, porém sou do Ceará. Aí, mais um aí. Mais Eu uma nasci relação. lá, nasci em Sobral, Ceará, né? Morei até os 7 anos de idade e aí fui para Brasília. E aí morei lá 30 e poucos anos em Brasília. Atualmente estou em Corumbá de Goiás, tem 1 ano e 2 meses. Congregava lá em Brasília, mas hoje eu moro em zona rural, né? Moro numa fazenda, aqui não tem igreja perto.
E aí, às vezes eu vou na cidade, vou, né, procurar uma igreja, mas atualmente não estou congregando, né, e aí a minha vida espiritual está em busca com Cristo, permaneço buscando, né, mas assim, dentro de uma congregação, infelizmente, no momento ainda não estou. E aí eu vim aqui hoje, eu acabei de sair de um momento, foi umas 2 horas, eu ia fazer uma live no Instagram, 7h30 até umas 8h30, acabou não dando certo, e a gente ficou até agora pelo Meet com o pastor Antônio Barros da MCM, né, uma bênção, né, e aí a gente estava falando um pouco sobre batalha espiritual, louvor e adoração, música, e aí hoje eu consegui, que bom que começa tarde aqui, né, começa 10 horas, aí terminou lá, falei, opa, hoje vai dar para mim entrar, amém? E é isso. Amém, glória a Deus. Irmãos, então, só para a gente manter a nossa dinâmica aqui, a gente começa com um tema, né, para a gente conversar sobre esse tema, e é importante, de novo, eu quero frisar, irmãos, a sua opinião, ela é muito válida, às vezes para você pode ser muito simples, pode trazer muitos benefícios para a minha vida e vice-versa. Então, o intuito da mesa, né, como eu falei lá no grupo, né, a gente está batendo toda hora nessa tecla, tem pessoas que não conseguem entender, está tudo certo, mas o intuito é o fortalecimento, a união, a gente unir aquilo que é comum entre nós e a gente possa se fortalecer, né, porque, de verdade, quando isso surge no meu coração, irmãos, o sentimento que eu tenho, assim, muitas vezes é de solidão, né, mesmo rodeado por tantas pessoas, rodeado de pastores que te apoiam, a sua família às vezes te apoia, mas a gente carrega esse sentimento de solidão, porque a gente é um povo meio esquisito mesmo, né? Não tem jeito, o missionário, ele é um povo fora da curva, né? Ele é aquele cara que vai, aquela mulher que não olha para o lado, então nesse contexto a gente se sente muito sozinho e é muito importante a gente estar junto. Então, todos os temas trazidos aqui, eles servem para isso, para nos trazer, né, uma experiência, a gente ouvir mesmo. Claro, a gente tenta ser breve aqui, porque senão a gente vai a madrugada toda. E no final, normalmente, a gente ouve uma pessoa, um convidado, né? Hoje o tema que eu separei, irmãos, para a gente estar conversando, é o missionário e a saúde. A saúde tanto física, mental e espiritual, né? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente vai para cima, a gente faz, só que é igual aquela questão da Marta, né? O Senhor fala Maria e Marta ali, o Senhor de repente, não é que ele está falando que Marta, o seu serviço é errado, mas assim, muitas vezes a gente está tão envolvido com a obra que a gente esquece de cuidar do próprio corpo, a gente esquece de cuidar da nossa parte emocional, né? A gente fica tão focado em servir o Senhor e não senta, aleluia, né? Aos pés dele, às vezes, para ouvir. Então, assim, eu particularmente comecei de novo essa semana a praticar a corrida de rua. Eu, alguns anos atrás, há uns 3 anos atrás, ou 4 anos, eu comecei a correr do extremo zero. Eu nunca tinha jogado futebol, nunca tinha corrido mais. Eu não vou entrar nesse mérito, que senão ia ficar muito longo, mas assim, eu me senti um bloqueio na minha vida, né? A questão paterna, eu não tive um apoio assim do meu pai quando era criança, então assim, eu nunca joguei futebol, então eu cresci com esse estigma, né? Eu quis quebrar essa maldição, falei, não, eu preciso praticar uma corrida, preciso fazer alguma coisa que vai gerar saúde. E eu comecei correndo, irmão, assim, 200 metros, parava. Depois eu corri um pouco mais e parava. De repente, eu estava correndo 1 quilômetro, 2, participei da primeira prova. Daqui a pouco, resumindo, participei de uma prova de montanha de 35 quilômetros, assim, uma das maiores provas que tem no planeta, que é a UTMB, aqui na nossa região. Então, assim, a saúde é extremamente importante. E essa semana eu comecei de novo a correr. Eu tinha parado um tempo, comecei a me dedicar, a cuidar da saúde, assim, evitar comer muito pão, né, muitas aquelas coisas. Então, eu queria ouvir dos irmãos em relação a isso, irmãos. Aí, a gente fala sobre esse tema de, cara, como que você cuida da sua saúde, como que você cuida, ou se você não cuida, você entende que isso é importante. A questão física é um ponto, a questão espiritual também é outro ponto, pode parecer meio
até estranho falar isso, mas às vezes, cara, a gente não tem tempo nem de ler, de buscar, de ter um tempo de oração de qualidade. A gente está tão envolvido com a obra que a gente acorda já, é a família, é trabalho, é tantas coisas, e também a parte física, emocional, espiritual, né? E emocional, da gente poder também entender, assim, que muitas vezes a gente, né, eu vou falar de novo aqui, já falei outra vez, cara, a gente lidar com pessoas, irmão. Meu pai, ele não é cristão, ele fala assim, cara, eu prefiro tratar com cachorro do que tratar com gente. Eu falei, calma, pai. Mas às vezes a gente entende isso, irmão. Às vezes você traz o cara, você abençoa o cara, você tira o cara da lama, você fala, daqui a pouco tá o cara lá na prostituição, tá aí o cara lá no adultério, tá aí o cara nas drogas. E isso fere o nosso coração, não é que a gente fica magoado, mas fere, porque a gente, né, a gente não pode ser hipócrita, a gente quer levar esse Cristo, né, que a gente alcançou para as pessoas. Então, essa saúde emocional, a gente fica muito fragilizado. E eu queria ouvir dos irmãos aí, quem quiser falar, clica aí, ó, levanta a mãozinha, para a gente poder ir ouvindo. Vamos tentar, né, ser breve para a gente ouvir todo mundo, aí, para quem queira falar. E está lançado aí o nosso tema. Bira, é você mesmo, Bira. Pessoal. Deixei o professor Paulo falar primeiro. Paulo, fala aí, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Graça e paz. Graça e paz. Amém, amados. É um privilégio estar com todos vocês, né? Estamos confiantes no nosso Deus, cada dia temos fortalecido. E o Bruno tem sido uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas tem me inspirado aí. E gosto muito de acompanhar o trabalho dele e sabendo dessa mesa também, eu não posso perder essa oportunidade. Bom, eu me lembrei de um livro que eu recomendo a todos, que é o Seu Luciano Subirá, Cuidado do Corpo. Ano passado, em Imperatriz, eu ouvi ele por cerca de 2 horas e meia falando sobre isso, né? E é uma coisa que muitos cristãos negligenciam, né? Principalmente a questão do exercício físico, né? Que ele mesmo falava que tem pouco proveito, mas não está dizendo que tem nada, nenhum proveito, né? Pouco é uma coisa, nenhum é outra. Aí o cristão mais, talvez, nós temos que orar mais, mas Jesus falou sobre jejum e oração também, né? Então o corpo tem que ser cuidado, inclusive quando a gente jejua, o corpo é desinflamado, né? E eu sei que a gente, muitas vezes, quando está ansioso, a gente tende a comer muito mais, não é verdade? Então, esses dias de Copa, por exemplo, acho que não sei se todo mundo assiste, né? Alguns assistem, outros não assistem, outros celebram pela vitória da seleção brasileira, outros tanto faz como tanto fez, mas é um tempo que a gente acaba comendo um monte de besteira, né? É salgadinho, petisco, um monte de coisa, né? A gente acaba exagerando, né? O brasileiro, não vou falar o que eu comi hoje, tá, gente? Fica em off. E também com o Paraguai, né? Deixando o coração da gente batendo mais forte, né? Porque vai Paraguai, o Maurício bate, joga no Palmeiras, no meu Palmeiras, faz. Gustavo Gomes bate, faz. Aí eles têm 2 chances de finalizar e perde, o outro perde, Balbuena perde. Aí chega até aquele momento que o Paraguai consegue converter, né? Então, tirando esses aspectos de Copa, de festividades, né? Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Então, queria resumir assim, eu percebo que nós cuidamos muito do espiritual, né? Cuidamos muito. Às vezes negligenciamos o corpo, mas também a nossa mente, né? Cuidado da mente é uma coisa que eu acho que é fundamental hoje, né? Tanto é que o primeiro capítulo aqui do Luciano Subirá fala sobre a renovação da mente, né? Então, nós, como cristãos, temos que ter, sim, um cuidado intrínseco com a nossa mente, né? Com aquilo que entra, com o nosso pensamento. Tive um encontro de homens no final de semana, o pastor Augusto Cury falou sobre gestão de emoções, cuidado da mente, e eu acredito que isso é fundamental para todos nós, né? Deus abençoe a todos, obrigado pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Irmão Calel. Graça e paz, a paz do Senhor, shalom, e aí, beleza?
Fiquei feliz de conseguir entrar hoje, rapidinho de começar a falar. Uma semana está correria, hoje também terminei de trabalhar, vi o jogo com a família, corremos lá em Porteiras para fazer um culto na rua lá no aniversário de uma mulher. Aí voltamos já a tempo de entrar aqui. Mas isso que o Bruno estava falando é uma coisa que eu comecei a pensar muito. Hoje faz 1 ano e meio que estamos aqui no Ceará e recentemente eu comecei a sentir uma saudade muito grande da minha cidade, da minha família. Às vezes de me dar umas crises assim em alguns momentos. E, então isso que o Bruno está falando é uma coisa muito séria, porque aqui a gente não está sozinho, a gente tem os pastores que aqui estão, tem outras pessoas, só que é diferente, né? Então eu fico vendo fotos da igreja que me enviou para cá, que inclusive a igreja, quando eu voltar para lá, não vai ser mais a mesma igreja, porque mudou o prédio, então estou num outro lugar, então até mesmo os lugares que eu conhecia vão ser diferentes, né? Mais que as mesmas pessoas estejam lá, mas fisicamente a estrutura é outra. Então isso faz muito sentido, porque eu fico pensando muito sobre isso. E tem um missionário que está com a gente aqui, ele fala que quando ele veio para o Ceará a primeira vez, ele veio servir num lugar, que eu não vou falar o nome, e esse lugar o pastor não deixava ele receber visitas de fora e não deixava ele ir visitar. Então, durante muito tempo, ele e a esposa ficaram aqui, servindo, trabalhando, com saudade da família, com saudade das pessoas, com saudade de muitas coisas. Ele tinha negócios na cidade dele que sustentavam ele aqui, e como ele não pôde voltar lá, depois de um tempo o lugar acabou falindo, e quando eles voltaram pela primeira vez, assim, ele fala que foi uma sensação, sabe, quase desesperadora, de tanto que eles estavam com saudade. E eu tenho sentido uma sensação muito, sabe, a gente está se programando, se Deus quiser, em setembro a gente vai passar uns 10 dias lá, e eu já tô contando os minutos já, porque você fica naquela, cara, saudade de abraçar meus pais, saudade de ver meus pastores que me enviaram, as pessoas que me mandaram para cá. As crianças que eu conhecia hoje já estão outra coisa, em menos de 1 ano e meio. E só para pegar um pouco disso que o Paulo falou, isso é muito verdade. Na minha igreja, pouco antes de eu vir para cá, eu brinco que teve um avivamento de saúde naquele lugar, porque teve uma nutricionista que ela começou a fazer alguns desafios, e a primeira pessoa que topou o desafio dela foi um pastor, pastor Moisés, não sei se o Bruno vai se lembrar dele, que era um pastor gordão, assim, que tocava saxofone, e ele era bem gordão, e ele topou o desafio, ele mudou radicalmente a vida dele, ele emagreceu demais, demais, sim, se você vê o antes e depois, ele ia ser bizarro, sem cirurgia, sem remédio, nada, só mudou a alimentação e começou a fazer a caminhadinha dele, a natação dele. E quando a galera começou a ver o resultado dele, todo mundo começou a querer fazer também. Eu fui junto, fiz reeducação alimentar, perdi 15 quilos, várias gente foi junto também. Assim, isso começou um avivamento de saúde naquele lugar. E uma coisa que Deus falava muito comigo quando eu comecei a passar por esse processo é que nós, como cristãos, por muitas das vezes, nós focamos muito no espírito. Nós focamos menos na alma e negligenciamos muito o nosso corpo. Quando, na verdade, para que a gente possa fazer aquilo que Deus nos chamou, nós temos que cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Eu não lembro agora quem foi que falou isso, mas tem uma frase muito famosa, né, que é: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo, como eu vou levar a mensagem? Se eu não aguento andar, se eu não aguento sair por aí e fazer as coisas, como é que eu vou levar a mensagem de Deus? Aqui em Abaiara eu não tenho carro, eu não tenho moto. Então, às vezes, precisa fazer uma visita, eu vou andando. Se eu não aguentar ir andando, como que eu vou levar a mensagem? Como que eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça? Então é muito importante a gente cuidar do nosso corpo, né? Quando a gente veio para cá, não tinha academia. E aí eu pensei, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu comprei uma corda. Falei, cara, porque isso aqui vai sempre caber na minha mochila, para onde quer que eu vá, dá para dar um jeito de fazer alguma coisa. E alimentação, né? Então, desde que eu fiz a reeducação alimentar, mesmo não sendo tão rigoroso quanto eu era, eu aprendi a comer direito. Então, eu fico tomando cuidado para poder comer direito, né? Não abusar muito do cuscuz, que é excelente, mas é uma bomba de carboidrato.
E é isso, eu acho muito importante a gente pensar nesse tema, a gente refletir nisso, porque às vezes a gente fica tão focado naquilo que a gente tem que fazer, que a gente esquece de cuidar do corpo, de cuidar do nosso transporte, do nosso cavalo, né? E a mensagem vai ficar parada no meio do caminho. Uau, isso aí. Bira. Eu levanto até outra questão, né? Qual dos missionários aqui presente tem plano de saúde? Eu não tenho, né? Já começa por aí, né? A gente não tem um plano de saúde. E tem uma frase que o Silvio colocou hoje na postagem dele, e colocou assim: nosso objetivo é integrar corpo, alma e espírito, aí com práticas de sol, suor e silêncio. Aí eu falei para Silvio, para mim silêncio é uma prática dificílima, difícil demais. E pega o gancho do Paulo, o professor Paulo, do Calel, do Bruno, saudade bate, Calel, tem dia que bate saudade de Goiás, de Goiânia, eu sou de Goiânia, viu, irmão Paulo? Estou no Ceará, eu fiz o inverso seu, você é do Ceará, está em Goiás, eu sou de Goiás, estou no Ceará, e dá uma saudade da família, e todo mundo posta indo no show de fulano, apresentação de ciclano, reunião do grupo, isso dá uma saudade, e eu faço, minha esposa me dá surra de ânimo em educação física. Ela faz zumba, exercício, esqueci, um método lá, ela faz de manhã, ela chega, ela pedala 30 minutos e à noite ela vai caminhar comigo. Eu mal vou caminhar, você tem ideia. E às vezes a nossa alma, a gente esquece que a nossa alma tem que ficar em silêncio. Quando eu falei para o Silvio que eu não dava conta de silêncio, ele falou assim, é aí que o Pai cria com você, manifestação através de você, é o silêncio. Nós às vezes ficamos tão ativados nas coisas, ativados que tem hora que eu tenho que parar e tentar desacelerar o meu cérebro, porque ele quer pensar muito rápido, ele quer pensar, eu deito, estou imaginando o que vai acontecer amanhã, e isso é aquele negócio da ansiedade, a ansiedade não vale nada, porque lá na frente é uma coisa que nem sabe se vai acontecer, e a gente fica nessa questão da ansiedade, e eu tenho praticado, eu tenho caminhado não todos os dias não, mas tem dias que eu tenho caminhado, e toda caminhada é 4 km, e tem me ajudado muito até a prática mais de oração. Tem muita gente que fala que exercício não precisa de exercício, né? Exercício, você tem que jejuar e orar. Aí teve uma famosa frase de um pastor, que eu não vou citar nome, que diz que os gordinhos não vão entrar no céu. Aí eu falei, meu Deus, já está difícil daqui, não vou subir para o céu. Está difícil, irmão. Ele diz que não tem práticas de jejum, porque jejum... Eu falei, gente, e se o cara tem metabolismo, que é o meu caso, metabolismo avançado e gordo desde a infância, e aí? Pratico jejum, pratico oração, e aí? Então tem coisas que você tem que pensar, tem um plano de saúde. Nós não temos um plano de saúde. Melhor, você quer ver uma coisa mais interessante? Plano funerário. Nós não pensamos nisso, já imaginou que a gente não pensamos nisso? Aí quando acontecer, como que você vai desenvolver isso? Quem é que vai ativar isso? Né? A gente tem que pensar nessas coisas, meus irmãos. Muita coisa sombria, mas nós temos que pensar no plano de saúde, no plano funerário. Aqui nós temos um acordo, eu e minha esposa. Aonde o missionário tombar, fica. Não é só de levar para Goiânia, não. Não, Deus me livre. É aqui, tombou, onde tombar, fica. Se Deus quis por aqui, vai ficar por aqui. Porque a gente fica pensando assim, olha, nós não pensamos nisso, nós não pensamos na saúde, nós não pensamos na saúde mental. Quem teve uma consulta, não pode a Paula, né? Que PSI deve ser psicólogo, mas não pode ela. Mas quem é que procurou um psicólogo, um terapeuta para conversar? Né?
A gente levanta tanta carga, carga dos meninos, no meu caso aqui, carga dos meninos, carga das mães, dos pais dos meninos, carga da minha família. Eu tenho minha mãe está 2.069 km, ela liga para mim para me achar no Google Maps o endereço da consulta que ela vai em Goiânia. E tem um irmão lá, tem um irmão com ela, e eu tenho que resolver isso. Você tem que estar atrasada a água, a luz, você tem que correr atrás das contas atrasadas, mandar para ela. Gente, é muita coisa em nossa cabecinha e às vezes nós não temos o que falar. E nem tudo você pode contar para outro pastor, por mais que seja amigo. Tem coisas que você não pode contar, porque se você contar para cá, aqui eu vou dizer aqui é uma guerra, meu irmão. Aqui na minha cidade é uma guerra. Se você abrir os ouvidos para tudo que você tem que ouvir, você descobre coisas de pastores aqui que os outros começam a comentar. Eu vi ele falar. Então, tem coisas assim que você fica pensando, você tem que desabafar. E aí? Nós não fizemos, nós vamos para o campo missionário. Eu estou falando por mim porque eu vim independente de uma agência missionária. Mas tem agências missionárias que mandam o missionário e nem conta com ele. Ai, meu irmão, e fala assim: eu quero números. Conte números, eu quero um número. Pastor, eu estou passando isso. Não, meu irmão, vai orar que passa. E quantas pessoas foi no culto esse domingo? É isso. Então a gente tem que pensar muito nisso. Vamos planejar um plano de saúde, vamos planejar com um plano funerário, vamos planejar com a viagem que vai sair em setembro, né, cara? Em nome de Jesus. Eu todo ano eu vou em novembro, mas é isso. Porque a saudade bate. Caléu tem os seus pais, eu tenho minha mãe, que ainda está em 78 anos, então eu fico ainda, qualquer ligação que aparece aqui no telefone, meu coração já palpita e já fica naquela questão. Então nós temos que planejar, meus irmãos. Olhar e dizer: olha, nós precisamos de cuidar, cuidar da saúde, cuidar do campo missionário, cuidar da nossa mente. Citar de novo a frase do Silvio: sol, suor e silêncio. Eita, Glória. Nossa psicóloga aí agora para dar nossa irmã Paula. O pastor Bruno, eu não sou psicóloga, gente, eu sou psicanalista clínica, terapeuta, né? Amém, desculpa, menino. Está o paciente. Já ajudamos. Mesma coisa, né? É a mesma já coisa. Nos ajudou. A diferença é um que foi para a faculdade e a outra fez menos tempo. Mas, e ambas não podem medicar, né? Só quem pode é o psiquiatra. Mas, gente, eu vou falar um pouco do físico. Só um testemunho do físico. Eu tenho um projeto evangelístico e missionário, resgate missionário, que há uns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, Deus me enviou. Eu fui pregar em uma igreja, em um ambiente que eu nunca tinha ido, há uns quase 5 anos atrás, na verdade. Fui pregar nesse lugar. É um lugar que só tem 8 ruas. Fica dentro de Planaltina, Distrito Federal. Não sei se vocês conhecem. Dentro de Planaltina, Distrito Federal, tem um bairrozinho, uma zona rural, bem afastada de Planaltina mesmo, que se chama Taquara. Já ouviram falar? Já, pastor? Bem, já ouviu. São só, acho que é 7 ou 8 ruas. Praticamente cada rua tem uma igreja. Desnecessário, mas cada rua praticamente tem uma igreja. Eu fui com a igreja que eu congregava na época, fui com a minha líder dentro do carro, líder e amiga, e aí os outros 3 carros erraram o caminho e a gente foi pelo outro caminho. Quando eu fui chegando, que eu saí da terra para chegar no asfalto, eu escutei a voz de Deus falando: tenho eu uma obra contigo aqui. E eu peguei nela na hora assim, eu falei: você escutou? Aí ela: não, o quê? Eu falei: Deus está falando que tem uma obra com a gente aqui. Aí Deus falou: contigo. E eu falei: com nós. E aí continuei indo, cheguei na igreja, Deus falou de novo. Falei: você escutou agora? Ela: não. Aí eu falei assim, aí pronto. Aí, enfim, Deus foi movendo, foi passando alguns meses, e Deus foi me cobrando aquilo, a obra que eu cobrei, que eu quero que você faça naquele lugar. E eu falei para ela, e ela: olha, eu falei: vamos, e ela falou: não quero abrir igreja lá, ela já tinha igreja, não quero abrir igreja lá, tal. Eu falei assim, e aquilo foi me sufocando, eu falei para ela, falei chorando, eu falei: se eu não obedecer a Deus, Deus vai me cobrar. E eu nasci foi para servir, e eu não consigo. Se eu não fizer, eu morro. Né? Tá nas minhas veias, se eu não fizer, eu morro.
E ela, amém, então vai na bênção e tal. Me deu a bênção, né? Me desligou do ministério, se desligou e eu fui. Mas o que eu quero falar? Eu fui para aquele lugar e Deus falou para mim, 2 anos você ficará nesse lugar com a obra. Fiquei 2 anos. Em 6 meses que a obra estava ali, Deus me conduziu a mudar para lá. Né? E eu fui mudar para aquele lugar. E aí eu fui engordando, minhas emoções totalmente destruídas. Porque eu me senti abandonada pela liderança, que poderia ter ido comigo, que poderia ter me enviado, eu não precisava ter sido desligada, sabe? E aquilo foi acabando, e eu já carregava algumas dores emocionais, paternas, viu, pastor Bruno? Paternas, infância, muita coisa, gente, muita coisa. Eu já pregava para mulheres, sabe, a gente já está ativa na obra, mas você está destruído por dentro. E você não pode falar para todo mundo. Não, você escandaliza, né, o evangelho. Você não pode falar para todo mundo, mas você precisa falar para alguém. Eu concordo que, em partes, a gente precisa estar calado, irmão Biratã, mas tem momentos que você precisa sim. Porque senão Deus não falava. Não era bom que o homem ficasse só. Enviasse ali, sabe, Eva? É necessário. Deus visitava Adão todo dia, precisava de uma conversa. A gente precisa. O ser humano ele tem 5 necessidades básicas, pelo menos. E uma delas é pertencimento. E a gente tem a necessidade de pertencer a um lugar, a um ambiente, a alguém, primeiramente em Deus, mas a alguém, sabe? Família, enfim. E eu fui engordando. E um dia eu falei, gente, eu preciso fazer caminhada. E eu clamava muito por missões. O meu coração, eu digo que meu sangue é amazonense. Eu sou manauara. É um trem esquisito, mas eu não sei explicar. Desde pequena eu intercedo por Manaus e eu nem sabia que ia ser crente. Eu era católica, criada num povo católico. Ceará, né? Daí vocês sabem. Então, assim, mas eu clamava, sabe, intercedendo contra a pedofilia e tudo isso. Enfim. E Deus me envia para Manaus, Senhor, eu quero ir para Manaus, Senhor, me envia, Senhor, tem promessa para mim na África, e orando e tudo. E aí Deus falou assim, e eu já com dor no joelho, 89 quilos. Eu tenho 1,72 m, 89 quilos para mim é muita coisa. E aí eu com dor no joelho, aquela coisa, aí Deus, como é que você quer fazer missões desse jeito? Você está achando que para o lugar que você vai ter carro? Você está achando que para o lugar que você vai ter se tiver a sorte de ter uma bicicleta? Você quer fazer missões desse jeito? Você não cuida do templo que é o teu corpo, você não cuida. E Deus começou a falar, e aquilo foi um baque para mim. Por quê? Eu comia as minhas emoções. Eu pegava meus filhos, botava dentro do carro, e às vezes 11 horas da noite, eu me permitia entrar em, às vezes, depósito de bebida para comprar doce. Você está entendendo? E aí, Deus começou a falar comigo. Eu falei, tá errado. Enfim, passei meu tempo nesse lugar, voltei para Brasília. Primeira coisa que eu fiz, eu não gosto de caminhada. Dói meus dedos, dói meus pés, dói a unha do pé, né? Mulher tem essa dor. E aí eu falei, aí minha irmã, te empresta a bicicleta. Sabe o que é você pegar e andar 100 metros e você parar e tossindo, faltando ar? Você anda mais 200 metros e eu passando, faltando ar e ardendo aqui, sabe? E assim, para mim andar 1 quilômetro, eu fiquei parando várias vezes. Resumindo, 89 quilos eu consegui chegar a 72. Eu consegui ter um condicionamento melhor. Eu fui cortando o açúcar. Eu falei, o açúcar não pode me vencer, porque é como se houvesse... Aquilo que nos domina é nosso Deus, né? Não pode me dominar. E eu cresci, até hoje, a minha mãe, a maioria das minhas irmãs, com doce, elas são exageradas. E eu falei, isso não pode me dominar. E eu comecei a tirar. Comecei a tirar 1 colher de açúcar do meu café por semana. Hoje eu tomo um café sem açúcar. O café estava me dominando. Esses dias eu falei, eu vou fazer 40 dias sem café. Eu estou 4 dias, ou estou quase 5 dias sem café. Cabeça querendo explodir e tudo. Eu falei, não vai me dominar. Hoje quase que eu tomei. Eu falei, não vou. Deus não me pediu, foi eu que fiz o voto. Então, gente, é assim, não é fácil para o missionário. E a questão emocional, né, eu me coloco à disposição. Se precisarem, né, eu também preciso de ajuda. Eu procuro ajuda, né? Procuro ajuda. Uma coisa que eu digo, não sofra só. Não sofra sozinho. Eu tenho passado uma batalha espiritual na vida, no meu casamento por esses dias, e eu tenho procurado ajuda.
Gente, me ajuda. Eu procurei pessoas, gente, me ajuda, porque eu aprendi que sozinha a gente não pode guardar. Porque eu entendi na psicanálise cristã, fiz no Instituto com base cristã, que é com a doutora Ângela Cirino, que eu aprendi que quando eu me calo, o meu corpo vai psicossomatizar. Ou no peso, eu acho uma maldade quando alguém olha para um cristão e fala assim, come demais, por isso que está com esse corpo. Não é. Essa minha líder, ela é uma grande amiga minha. Ela chegou a mais de 150 quilos. E as pessoas humilhavam, às vezes, ela dentro da igreja. Ela não precisava me pedir. Quando eu andava com ela, que eu chegava na igreja, que não tinha uma cadeira que dava para ela sentar, ela não falava, mas eu via que ela ficava incomodada. E as pessoas falavam, vamos sentar? Ela, não, vou ficar aqui intercedendo. E eu ficava junto com ela. E ela falava assim, vai, Ana, vai sentar. Eu falei, não, vou ficar aqui com você. Vai, menina. Não, eu quero ficar intercedendo com você. Ela não precisava me falar, então a gente precisa ter empatia, né? Não é porque a pessoa quer, ela comia menos do que eu, mas eram as emoções, era a situação que ela estava ali internamente. Então, tudo isso é cuidar, gente, corpo, alma e espírito, né? Não é só oração. Glória a Deus, irmã. Eu vou falar Dorca aqui, que é o que eu estou vendo aqui, mas eu acho que o nome da irmã é outro, né? Mas está tranquilo. Boa noite, a paz. Pode chamar Dorca mesmo, embora meu nome seja Ivonete, mas está tranquilo. É muito interessante essa questão, porque quando eu passei 1 ano e meio em Caridade do Piauí, no Piauí, eu tive muitos problemas nesse sentido da saudade, embora são 12 horas de viagem de onde eu moro para lá, mas que eu moro em São Lourenço, uma cidade do Grande Recife. Mas, assim, é muito ruim, principalmente essas questões que podem vir com doenças psicossomáticas. E eu tenho a questão de que, quando eu estou ansiosa, embora eu tente um pouco controlar isso, buscando em Deus, entendendo que quando Jesus diz que não esteja ansioso por coisa boa, é porque nós vamos ter a ansiedade, né? Mas buscando em Deus, mas eu como de minuto em minuto, praticamente. Eu não como muito, mas eu como constante e se torna muito. Né? E aí você começa a perceber, como a irmã Paula falou, que você sai daqueles limites e Deus começa a te trazer, mas é como se você não tivesse forças físicas para sair disso. E agora eu estou sentindo novamente isso, porque estou me programando para ir para a Argentina, e são muitas coisas, a mente, eu tenho a síndrome do pensamento acelerado, então na minha cabeça eu já estou na Argentina. E é complicado isso, porque a gente não tem o apoio, não temos mesmo aquele apoio que precisamos, embora as pessoas que estão do nosso lado acham que estão dando apoio, a gente percebe que não é aquele apoio que você está precisando. E aí o que acontece? Aí eu faço assim, eu preciso de exercício. Aí fui para a academia. Eu só fui 3 vezes na academia. Cadê o incentivo de outras pessoas para que a gente possa estar naquilo ali? Aí é muito complicado essa questão de você chega em determinado lugar. Aí quando eu falei na igreja para alguns colegas, alguns irmãos, aí começam a falar aquilo que te desagrada, né? E isso, em vez de você melhorar psicologicamente, você só piora. Você só piora. É muito ruim. Aí eu entendo quando a irmã falou assim, eu ando sem, eu perdi 10 quilos de dezembro até hoje, que é para perder 16, eu consegui mais 2 de volta, e não estou conseguindo perdê-los mais, embora eu parei de ir para a academia, um dia sim, outro não, faço corda, pulo corda em casa, mas o seu psicológico é muito complicado, porque é muito bom quando a gente tem alguém ali apoiando, entendendo a situação, e 90% das vezes a gente não tem pessoas do lado ali apoiando essa situação. Então, essa questão do físico, do psicológico, para um missionário, eu acho muito complicado. E aí eu sou uma pessoa que eu converso muito, eu falo muito, mas não muito de mim.
E é mais difícil ainda, porque na minha infância eu tive alguns problemas nesse sentido, porque eu era de uma determinada igreja que o povo era muito fofoqueiro. E quando a gente fala da gente, na minha adolescência, 2 dias depois, a igreja inteira fica sabendo. E aí eu peguei isso, trouxe para a minha idade de adulta, e aí eu não falo muito sobre mim, embora eu faça aconselhamentos, comecei a fazer terapia ocupacional, uma faculdade, precisei parar, mas há muitos anos Deus me deu esse ministério do aconselhamento, e aí eu começo a observar a mim, eu não absorvo de ninguém, mas eu começo a me auto-observar. E às vezes a gente tem muita dificuldade com isso, e o missionário no campo, ele tem muita dificuldade com isso, como disse o irmão Bira, a gente escuta muitas coisas e que a gente tem medo, receio de se abrir de uma forma maior. Né? Aí a irmã Paula estava ali falando, eu pensei, poxa, hoje eu comi um pão com queijo, não era para comer, porque eu não posso comer nada que contenha trigo. Aí eu, poxa, eu desobedeci ao Senhor, porque não é nada mais, nada menos do que uma parte da ansiedade. Né? Quando você passa a fazer isso, é uma das partes da ansiedade. Eu deixei de comer após as 5 horas, hoje eu estava com um casal aqui em casa, e aí com a Drica e o Miolo Mole, né? Eles estavam aqui em casa, e aí eu fiz um lanchinho e comi também o lanchinho. Eu disse, poxa, não era para eu ter comido, mas já comi. Aí vem a consciência pesada. Então, e a gente precisa tratar isso. Mas para a gente tratar isso, a gente precisa de confiar em alguém, procurar alguém e, principalmente, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Isso é de extrema necessidade. Ouvir e obedecer, o que não é tão fácil. Tão fácil para essa questão da ansiedade. Às vezes a gente obedece a ser missionário, a ir ao envio, mas quando se trata do corpo da gente, é mais complicado. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus por esse grupo para poder falar essas coisas. Amém. Meu Deus, glória a Deus. Bira. A irmã Paula falou um negócio interessante que me fez lembrar a minha juventude e até alguns momentos da minha vida aqui no Ceará, quando eu fui convidado para ir para a igreja. Quando eu chego lá, que é aquela cadeirinha branca, que eu olho, não tem o selinho do Inmetro. Não, irmão, senta aqui. Não, eu vou interceder. Estou intercedendo para não quebrar a tua cadeira. Então, muitas das vezes, a forma de uma brincadeira, eu, particularmente, eu só me lembro de uma época que eu fiquei magro na minha vida, a época do Exército. Foi 3 anos que eu fiquei no quartel, foi a época que eu fiquei magro. Mas aí eu fico pensando assim, que se nós, às vezes, o falar, né, o que a irmã Mandalca falou ali, que às vezes não tem lugar de se abrir. A Paula falou que a gente tem que se abrir. Não é questão que a gente não se abre, a questão é que tem que selecionar muito bem as pessoas próximas de você aqui para você se abrir, porque senão você se acha num momento muito, muito complicado. Mas nós precisamos, sim. Isso aqui é uma mesa, eu acho interessante que a mesa a gente conta de tudo, né? Tem vários temas e a gente tem que valorizar, correr atrás, procurar uma terapia, não tenha vergonha, não é doido quem procura terapia, é os sábios que procuram terapia, porque senão vai ficar doido quem não procura. E se você está no campo missionário bem ativo, você tem que ver, tem alguma coisa, uma válvula de escape, para você abrir essa válvula e descarregar e falar, renovar as forças, senão você não vai dar conta. Então, eu vou refazer aqui um apelo de novo. Põe isso na vida de vocês. Comece hoje. E não vem com aquela ideia que uma pregadora aí falou uma vez, que ela não, que doença é pecado, e pecado não sei o quê, e ela teve que entrar escondida no hospital no Rio de Janeiro, para ninguém ver que o joelho dela estava com problema lá, ela teve problema no joelho, e ela teve que entrar escondida na sala de consulta médica, porque todo mundo conhecia ela pela teoria que doença é pecado. Não, meu irmão.
Olha, eu estou no ramo de, como diz, estou na lista dos pastores que se faz uma análise, quantos pastores morreram com suicídio? Recentemente eu vi meu irmão contou um caso na Espanha, o pastor pregou maravilhosa, uma pregação top daquela de, como diz em Goiás, de tirar pica-pau do toco, e terminou a pregação, comeu pizza com a família, entrou no quarto e deu um tiro. Então, meus irmãos, a mente nossa, nós temos que trabalhar ela, né? Em nome de Jesus. Quem está passando aí, ó, a Gleice, eu não sei se ela está aqui na mesa, mas um índice tão enorme na Serra de Inácio, um índice enorme de pessoas suicidando, de uma família, 4 irmãos. A última uma menina agora, suicídio. O primo dela suicidou essa semana passada. Então, eu falei para minha irmã, não segure bronca de ninguém. Vai procurar o Silvio, procura agora, a Paula, procura, vai se abrir, minha irmã, vai conversar. Ah, pastor, mas tá difícil, então procura, não fique calada não, minha irmã. A mente nossa não é esse negócio, eu tenho que controlar, eu consigo controlar. Não, tem pastores de ministério aí enormes, não estão aguentando. Imagina nós, seres humanos mais simplesinhos que estamos. Procure, meu irmão, não deixe, não passe esse momento. Meu Deus, que tremendo. Quem que é o Kalel? Fala aí, Kalel. Só para uma coisa que o Bira falou ali, eu fui militar também, servi 2 anos em Caçapava, e quando eu fui militar, eu entrei com 96 quilos. Eu nem estava tão gordo assim, porque eu sou um cara grande. Hoje eu tenho 115, então quando eu entrei ela estava com 96. E os caras começaram a pesar na minha, tipo, eu estava gordo, um obeso, uma bola andando, e não me deixavam comer, exigiam muito de mim fisicamente, tanto que em 40 dias eu cheguei a perder 16 quilos em 40 dias, porque não me deixavam comer e tal. E aquilo entrou de tal forma na minha cabeça que eu estava depois com 80 e poucos quilos, fazendo exercício todo dia, mega saudável, e eu me achava gordo. Aquilo entrou tão forte na minha cabeça que eu me achava gordo. Se você ver as fotos minhas na época do quartel, você fala, cara, onde você tá achando isso? Mas eu achava na minha cabeça que eu era gordo. Por quê? Porque de tanta pressão que eles faziam em cima de mim, e eu acho que às vezes, quando a gente fala muito sobre cuidado com o corpo, a gente começa a idealizar, às vezes, um corpo que não é um corpo muito real, né? Então, por exemplo, a cartilha do bem-estar. Todo homem começou a fazer academia, qual é a primeira coisa que faz? Começa a seguir o Renato Cariani, Júlio Balestrin, começa a seguir os caras da Barão. Já começam, né? Só que os caras estão num nível de corpo que não é um nível normal. Porque não só pelo fato deles tomarem coisas que vão dar um gás, mas mesmo o cara que não é hormonizado, mesmo assim, ele está numa rotina de alimentação diferente do cara que precisa ter uma vida saudável. Na verdade, muitos deles não estão numa vida saudável, porque às vezes eles estão exigindo do corpo algo totalmente além. Então, quando a gente fala de cuidado com o corpo, e eu estou falando isso baseado totalmente na minha experiência, eu não sou nutricionista, mas é nesse sentido, da gente poder andar sem passar mal, poder andar 100 metros, que a minha irmã falou, sem morrer no meio do caminho, sabe? É você aguentar ir num culto, fazer tudo que tem que fazer e desmaiar no chão, é você passar uma ministração, que nem semana passada a gente teve encontro com Deus, é você passar por um encontro com Deus ministrando manhã, tarde e noite, sem morrer no dia seguinte. É isso que a gente está falando, é você conseguir ter uma saúde boa para você conseguir fazer o básico daquilo que você precisa fazer, que é viver. Não é uma saúde, não, agora é dicionário tudo shape trincado. Não é essa a ideia, né? Mas, às vezes, a gente começa a ver essas pessoas, ver esse estilo de vida, a gente começa a idealizar. E, às vezes, eu posso olhar e falar assim, não, mas o Bruno tá bem. Não, mas o Bruno, na cabeça dele, ele tá gordo, ele tá flatulento, ele tá errado. E aí começa a entrar numa pira que deixa de ser a saúde. E aí entra um pouco daquilo que a Paula falou, começa a virar uma adoração ao corpo.
começa a virar uma adoração a algo, né? Porque, por exemplo, por que que eu vou querer botar uma barriguinha tanquinho? Não tem que sair mostrando minha barriga para ninguém. Só existe uma mulher nesse mundo que vai ver eu com a barriga de fora. Então, por que que eu fico nesse desespero de querer mostrar tudo isso? Então, cuidado com o corpo é isso. É a gente cuidar mesmo, alimentar bem, comer direito, para a gente não passar mal no meio do negócio. Eu não lembro, acho que foi o Francis Schaeffer, não lembro o nome do cara. Ele tem uma história que ele fala que ele foi pregar, acho que na Índia, e aí, quando estava para encerrar, ele teve uma dor no dente, e ele não conseguiu se operar na Índia, ele voltou para os Estados Unidos para poder arrumar isso. Quando ele chegou lá, ele começou a pensar, falou, velho, uma dor de dente me tirou do campo. Então, ele pediu para tirar todos os dentes dele, porque ele falou, não quero que isso aqui me impeça mais de fazer a vontade de Deus. Sabe, a gente tem que pensar isso, cara, será que uma dor na lombar, uma pressão alta porque eu não tomei meu remédio, ou porque eu exagerei no café, será que uma coisa dessa vai tirar eu daquilo ali que Deus me colocou para fazer? Aqui no Ceará é quase um pecado você recusar café. Aqui o negócio é complicado. Só que eu preciso bater na tecla porque eu tenho pressão alta, eu não posso tomar café. Na verdade, eu nem posso tomar café, mas eu amo café. Então, eu tento me controlar ao longo do dia, as doses. Se eu já tomei as minhas doses em casa e eu vou, por exemplo, visitar o Bira, eu não posso tomar café com o Bira, porque eu já tomei aquilo que eu estou acostumado, que não vai enlouquecer muito. Então, eu chego e falo, Bira, desculpa, mas eu não posso, porque eu tenho pressão alta. Tem gente que não gosta, mas, cara, eu preciso tomar cuidado. Porque se eu chego lá e, para não fazer desfeito, eu começo a tomar café, e aqui, cada casa que você vai é um café, e você visita 6 pessoas, é 6 cafés diferentes, mas cuscuz, não é um monte de coisa, eu vou morrer. Então é muito importante a gente estar realmente olhando para a saúde, se atentando a essas coisas, para que a gente não pare no meio do caminho por causa de uma coisa que poderia facilmente ser evitada. E muitas vezes é. Glória a Deus, nossa irmã Dira. Boa noite, graça, paz e prosperidade a todos, né? E falando sobre a solidão, né? Eu não fui enviada a nenhum povo distante, eu estou no meio do meu povo, mas sinto solidão, porque, como a irmã falou, né? Tive problemas, dores emocionais, né? Paternos e maternos, e devido à rejeição dos pais e tudo, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor me encontrou, né? Saí, vamos dizer assim, do cativeiro da rejeição. Tem 4 anos que o Senhor me chamou para missões, né? Separou. Eu conheci Jesus na infância, morava na capital, em Teresina. A vizinha fez amizade com minha mãe para liberar a gente para ir para a escola bíblica, né? Na PIB em Teresina. E ali a semente foi plantada. E agora, no início do mês, o Senhor, vamos dizer assim, me presenteou. Eu fui para uma conferência lá do Prosertão, Teresina, na igreja que o evangelho foi plantado, e foi uma emoção muito grande, né? Mas eu tenho percebido que esses últimos tempos, há uns 5 anos atrás, a solidão tem batido mais forte, né? Não estou congregando em nenhuma igreja, participei da fundação de 2 igrejas em minha cidade, mas infelizmente, não sei se as pessoas já eram assim ou se mudaram, né? Quando entra o recurso financeiro, e aí houve a rejeição, aquele negócio. Eu fui usada, a verdade foi essa. Que eram pessoas de fora, como eu era nativa, vamos, mas amém, né? A obra continua lá, mas nesse momento eu não estou congregando em igreja nenhuma, né? Preciso, como disse a irmã, conversar, né? Não tenho apoio de família, apesar que minhas irmãs são cristãs,
mas fazem algumas coisas que eu não concordo. Minha mãe também, meu pai ainda não é cristão, mas não tenho mantenedores. O Senhor verdadeiramente é quem me mantém, né? E é aquela preocupação em não adoecer. Faço evangelismo na cidade, faço visitas, participo de missões e impactos da missão. Mês que vem eu tenho um impacto já para participar. Mas é muito difícil, muito desafiador, a palavra é essa. Você não tem com quem conversar, com quem você desabafar, mas eu glorifico ao Senhor, né? Porque o Espírito Santo sempre tem estado ali comigo, e às vezes vem um pensamento, você não é querida, você não é amada, alguns pensamentos, mas aí eu oro, coloco o capacete da salvação, né? A mente ficar blindada, né? Nossa mente está cativa, minha mente está cativa à palavra do Senhor. Assim, em nenhum momento, pelo que os meus pais fizeram comigo, né? Eu deixei de mão, abandonei, né? E, para a glória de Deus, mês passado, eu moro em Paulistana, estou em Paulistana, no Piauí, e eles moram em Petrolina, no Pernambuco. E ele foi para lá, passar uns dias lá, e o Espírito Santo me incomodou para ir lá no quarto dele, pedir perdão para ele. E aí eu comecei a conversar com ele, painho, eu chamo de painho, pedir perdão ao Senhor, se eu te fiz alguma coisa ao Senhor e tal, eu fui falando, e aí ele disse, não, minha filha, você não tem que pedir perdão de nada não, você nunca me fez nada e tal, aquele negócio todo. Aí eu fui e disse, pai, nós estamos vivendo os últimos tempos, ele não conhece a palavra ainda, né? E minha oração é que o Senhor tenha uma experiência com Jesus, né, com o Espírito Santo. Já que eu tive essa experiência, eu gostaria muito que o Senhor conhecesse Jesus, ter a sua experiência, pedir perdão, né, a ele, como já falei, e falei que o amava. Em 55 anos de vida, foi a segunda vez que eu falei para o meu pai que eu amava. Então, foi ali, foi quebrada muitas cadeias, muitas coisas, eu creio no reino espiritual. E eu falei, pai, eu amo o Senhor, estou aqui para ajudar o Senhor, e eu posso dar um abraço no Senhor. Nós não fomos criados, né, falando eu te amo, né, e nem abraçando. E naquele momento, né, eu chorei, ele se controlou para não chorar, mas, e assim, eu louvo a Deus. E hoje eu estou em Petrolina, vim sexta-feira, ele perguntou que dia você volta. Eu disse, eu ainda não sei. Ele disse, eu queria ir no médico, né? Então, eu estou acompanhando, amanhã eu vou levar no médico, estou acompanhando dentro do possível, do necessário, mas é desafiador. Você vai agora, eu estou cuidando dos meus pais, né? Vamos dizer assim, mesmo à distância, mas é isso. Se possível, vocês estejam orando por mim, para o Senhor me continuar dando sabedoria, né? Para cuidar dos meus pais. Tenho outras irmãs, mas é assim, eu não vou abandoná-los, né? Mas eu também preciso de ajuda, né? Eu passei, acho que 3 dias na Casa Aba, não sei se vocês conhecem esse ministério aqui em Petrolina, né, da pastora Denise e do pastor, eu esqueci o nome dele, foi onde eu também pude conversar, desabafar, como diz, né, um campo neutro, né, que a gente pode conversar verdadeiramente, e é isso, não é fácil, né, mas é desafiador, mas eu glorifico ao Senhor, né, porque em meio a tudo, eu tenho essa certeza que eu tenho que prosseguir, falar de Cristo, viver Cristo, né? Continuar ganhando almas para Cristo, né? E frutificando, né? E é isso.
Glória a Deus, irmãos. Tremendo demais ouvir cada um de vocês. A Bíblia ela tem um resumo, né? Se a gente pudesse assim, resumir aquilo que o nosso Abba, né? Nosso Deus, ele manifesta a nós, são 2 mandamentos. Amar Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, isso parece simples, né? Parece tão simples, parece tão natural falar isso, mas existe um código aí muito forte, né? Você não pode amar o próximo se você não se ama, né? Não existe essa possibilidade de você expressar algo fidedigno, digamos assim, ao seu semelhante, se você não faz por você mesmo. A gente lidar aí com vidas, né? Eu, particularmente, entre algumas atividades que a gente atua, eu atuo com comunidade terapêutica, né? Com pessoas com adictos, né? E como que eu posso falar para um camarada desse sobre equilíbrio se eu mesmo não tenho equilíbrio, né? Eu posso ser um evangélico, digamos assim, né? Um religioso, mas isso é muito superficial, né? Isso, na verdade, se a gente fosse aprofundar, porque hoje a gente falou de 3 pontos de saúde, física, mental e espiritual, o foco maior que foi da física, né? Embora a irmã falou, alguns falou da emocional, e isso eu acho que a gente vai levar para as outras mesas também, porque é muito profundo, mas em todos esses aspectos a gente precisa dessas curas, né? A gente precisa, tanto que o povo judeu, no modo geral, né? Porque assim, Jesus ele veio para os judeus, né? Jesus era judeu, ele veio para os judeus, a gente não pode ser antissemita nesse ponto de a gente é gentil, mas existe códigos, né? Nós fomos criados no Éden, existe em todo a Bíblia ela completa, né? A Bíblia é um livro completo, de fato, ela trata de muitos assuntos. Embora a gente queira pincelar alguns deles ao nosso bel prazer, a Bíblia ela fala de coisas de tudo, particularmente tudo que a gente possa extrair. E a saúde, irmãos, a saúde ela vai ter um desdobramento em muitas áreas da nossa vida. Foi como a nossa irmã Paula falou aí, né? Por exemplo, se o café domina ela, irmã, qual a diferença dela de um pinguço? Qual a diferença minha e de um viciado em crack se eu não consigo controlar o açúcar, por exemplo? Então, assim, a gente tem que... Cara, a Bíblia é tremenda. A gente quer tirar um cisco no olho do irmão, a gente tem uma trave no nosso. Então, é preciso ter maturidade, a gente entender isso de forma muito clara, assim, objetiva, sabe? Sem... O que a gente pode fazer para melhorar? Né? A gente pode começar a caminhar, a gente pode começar a ter uma alimentação mais saudável, a gente pode começar a ver menos tela. Por exemplo, isso aqui, cara, isso aqui é uma coisa, cara, que é muito difícil, cara, a gente, por exemplo, pegar um livro para ler, né? Pegar um livro para ler, você ler um livro, folhear um livro, são coisas, são tão, sabe, pequenas e a gente tem muita dificuldade. E a gente tem que entender, irmãos, isso que a irmã Dira falou, até a Paula falou que hoje não estão congregando, né? Devido a fatores particulares delas aí, mas eu vejo particularmente, né, que muitas dessas coisas surgem, irmão, porque a gente, quando aceita o evangelho, a gente vai com uma sede, né, a gente quer fazer tudo pelos outros, e se a gente pensasse um pouco mais, assim, cara, a nossa condição, a gente se feriria menos. Mas como a nossa entrega é muito completa, a gente vai igual a Marta, né? O Jesus chegou na casa de Marta e Maria, ela, não, Senhor, poxa, você não está vendo a minha irmã sentada aí? E ele falou, não, calma, cara. Tem hora que você tem que sentar e você tem que... Então, esse desgaste emocional, cara, é terrível, porque às vezes a gente está se desgastando por instituição e a gente não está fazendo aquilo por Cristo.
infelizmente, é uma prática nossa, assim, foi nossa mesmo, assim, como humano, assim, a gente tem essa tendência de misturar as coisas, e é preciso ter muita maturidade. Paulo, quando fala assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai a sua mente. Cara, isso a gente só leva para o lado, assim, da igreja, mas, cara, isso é muito profundo. A metanoia, ela, assim, ela é algo assim, muito mais profundo do que isso. A gente entender o nosso papel como ser humano, nosso papel como ser social, né, que a gente precisa. O que adianta eu ganhar aí o mundo inteiro e ver minha família, como a gente falou, né, na mesa passada sobre filhos, né, a gente arrasta os filhos e cria traumas nos filhos, às vezes, cara, por um fanatismo, sabe? Às vezes não tem nada de religioso, é um fanatismo que a gente desenvolve, é uma patologia, digamos assim, espiritual, que a gente, cara, e o Senhor fala, cara, eu te dei uma família. A Bíblia fala, se você é casado, irmão, cuida das coisas do mundo. Se você é solteiro, cuida das coisas de Deus. Então, assim, eu sou casado, tenho 3 filhos, pago aluguel, pago prestação de carro, sou autônomo, né? Não dependo do pai e da mãe, mas, assim, eu me envolvo na obra do Senhor, glória a Deus, mas a gente tem que entender que a gente tem que ter um equilíbrio nisso daí, porque senão eu vou decolar, eu vou viver a vida no monte orando, casa de recuperação, projeto de skate, dar aula na igreja e viajar para o Paraguai e fazer tudo isso, e a minha família onde fica. Então, assim, e a minha saúde onde fica, né? E se eu tenho um AVC, Deus me livre disso, quem que vai cuidar de mim? Você acha que a igreja vai ficar vindo em casa toda semana? Então, assim, a gente precisa ter muito equilíbrio nessas coisas, porque eu falo assim, nós missionários, a gente é muito impulsivo. A gente vai, faz, e a gente precisa um tempo parar de... Igual o Calel falou, cara, a saudade, né? Muitos falaram aqui. Eu, particularmente, Calel, eu estou voltando para São José agora, no final do ano, e minha vida está em São José. Hoje eu apaixonei pela cidade, assim, minha esposa, meu filho reclama de 6 anos. Então, cara, eu ando na minha cidade hoje, sim, sério, carregando peso, assim, porque eu sei que eu tenho que estar aqui por um período, cumprir algo, cara, mas é muito ruim mesmo você carregar todo dia, você andar na rua com sentimentos, sabe, com aperto no peito, assim, isso é muito ruim, cara. A gente tem que vigiar com essas coisas, porque a gente, no final de tudo, irmão, no final de tudo, a gente não leva nada daqui, meu irmão. A gente não leva nada daqui, nada mesmo, cara. Então, assim, a gente tem que fazer aquilo com muita maturidade, com muito equilíbrio, com muito, sabe, tato. O Senhor, nosso Deus, deixou toda uma alimentação saudável para a gente ter. O Senhor, nosso Deus, deixou o pôr do sol, a orquídea para a gente contemplar. Ele deixou o cachorrinho, o gatinho. Se a gente parar para pensar, a gente fica numa se automedicando, né? Sente uma dor de cabeça, toma dipirona. Só um negócio, toma. Ele fica se automedicando o tempo todo para só minimizar, né? Só para amenizar e mascarar coisas que estão assim, muito mais ao nosso alcance. E eu estou falando isso porque eu comecei, de fato, esses dias a me cuidar mais. Falei, então, eu preciso voltar a correr, preciso diminuir o açúcar, preciso... Porque se a gente deixar, irmão, a gente vai num trem assim, sabe, automático. Eu ando de skate, eu tenho quase 50 anos, 47 anos, mas ando de skate ainda. Vou voltar para São José, vou para aquele pavilhão lá, vou montar um projeto de skate lá, galera. E, cara, e é isso. Vou para o Paraguai, eu amo tomar tererê, né? Os pastores aí do Paraguai. Então, meus irmãos, tudo que foi falado aqui foi muito rico. Eu saio daqui hoje maravilhado. Vou passar a palavra para o nosso irmão Wagner aí falar, mas eu quero, de fato, assim, falar que isso é muito importante, irmão. A nossa questão emocional, viu, irmã Dira? Procure aí, ó, irmã Paula, converse, use, vamos usar o nosso network, sabe? Vamos usar, irmão, vamos se comunicar. Você né? tá feliz com esse O Cristiano está aqui, né? O pastor Cristiano, a gente conversou no off algumas coisas esses dias, e a gente tem conversado com outros irmãos, com o Paulo mesmo, a gente conversa, e eu tenho conversado com a Gleice, viu, Bira? A Bira tá aí. Conheço com a Gleice muito lá, conheci o pessoal do Piauí, e a gente tem que usar esse network para a gente se fortalecer. Esse é o intuito disso aqui, irmão, a gente se fortalecer,
a gente tirar mesmo, sabe? Poxa, a gente está cuidando de tantas vidas, irmão, a gente está cuidando de tantas pessoas, e a gente, cara, e a nossa vida? Entendeu? Como a gente vai amar o próximo como a nós mesmos se a gente não se ama, irmão? A gente vai se tornar somente hipócrita, a gente vai falar uma coisa que a gente não vive. Então a gente tem que cuidar da saúde, cuidar do emocional. E se eu fosse esticar aqui, irmão, ia dar ruim pra gente que é homem, viu? Porque a gente que é homem não procura o médico, o homem é muito esculhambado. A gente, homem, é só Jesus na causa, irmão. Só Jesus na causa da nossa vida. Mas a gente tem que se cuidar, irmão. A gente é templo e morada do Espírito Santo. A gente fala isso do cigarro, né? O cara fuma, mas você é templo e morada do Espírito. Sim, irmão. Aí a gente come gordura. Hoje mesmo, eu confesso, vou confessar aqui para os santos. Vou confessar, irmão. Jogo do Brasil, por causa da minha mãe, imagina churrascada comendo, carne, costela, linguiça. Ela fez um banoffee lá, rapaz, que é um negócio... Minha mãe é cozinheira, né? Profissional. Acho que a Dorca também é. Rapaz... Então, assim, aí eu cheguei em casa à noite, falei para minha mulher, falei, não vou comer mais nada hoje, porque eu já pequei demais. Mas, irmãos, Deus abençoe a todos. Eu ia passar aqui o meu projeto, né? Como a gente tem no final para falar, só que eu não vou falar porque rendeu outro assunto. Vamos encerrar por aqui, vou ouvir nosso irmão Wagner, nossa irmã Paula também vai dar um recado no final aqui, mas se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade. Deus abençoe a vida de cada um, irmãos. Não vamos desistir da mesa. Eu sei que é tarde, mas é o único momento que a gente tem para a gente sentar, porque, cara, o dia é muito corrido, irmão. Tá bom? O nosso irmão Wagner com a oportunidade. Boa noite. Muito bom estar com vocês aqui. Eu já estava querendo há mais de um mês poder estar participando. E desde quando o Léo me convidou, eu tentei, mas sempre segunda-feira, sempre dá algum problema, né? Que nem agora, a gente acabou de sair de uma reunião de liderança aqui da cidade que eu moro. E daí eu entrei e falei, pô, já perdi de novo. Mas estava começando, eu entrei aqui, mas eu fiquei muito contente de ver os irmãos, de poder participar disso, que é um assunto tão maravilhoso, né? Uma coisa que a gente tem enfrentando e tem enfrentado muito, principalmente depois da pandemia. São esses problemas, né, que desgastou muito. Eu e minha esposa, nós somos missionários há 26 anos, saímos do campo direto, né, lá do Amazonas, por problemas de saúde. Eu estava em Porto Velho, na base da Jocum lá, uma base com 110 missionários. Até hoje a gente tem um cuidado especial com missionários. Estamos abrindo um projeto aqui no oeste da Bahia para tratamento mesmo na parte de corpo, alma e espírito. Porque quando a gente vai para o campo, a gente só tem uma palavra: eis-me aqui, envia-me a mim. E a gente é ponta de flecha, vai entrando. Acho que cada um aqui de vocês que sabe disso do que eu estou falando. A gente só sabe que a gente está mal quando a gente sai. Aí quando eu saí, que eu não tinha mais jeito, em depressão, sem poder fazer mais nada ruim, que tive um acidente na aldeia e nunca cuidei, porque eu achava que tinha que ficar lá. Aí quando eu vi, eu falei, cara, eu estou muito mal mesmo. Tive que sair para São Paulo, tratamento, estou em tratamento até hoje, né? Retomei muito das minhas atividades, continuo indo para a África, continuo fazendo projetos com missionários, recebendo missionários na cidade, pregando em instituições missionárias, ajudando, pastorear também, mas cuidando de gente. Então a gente vê que isso é fantástico. Eu queria deixar um texto, mas muito obrigado, né? Eu sei que eu cheguei de supetão aí, mas eu não quero perder mais, eu quero estar junto com vocês, quero dizer que eu estou aqui também para somar com vocês, né? Naquilo que precisarem também, nós estamos aqui, né? A gente tem muitas pessoas que a gente atende online, né? E assim, a gente é bem claro, eu e minha esposa, nós somos terapeutas, a gente fala, cara, primeiro a gente começa com Deus. A gente só trabalha de acordo com a palavra de Deus. Se a pessoa quiser, bem, se não quiser, né, procura outro. A gente trabalha assim, né? E a gente tem o projeto Clínica da Alma. A gente já atendeu mais de 5.000 pessoas. E a gente é atendido também mutuamente, a gente precisa sempre. Eu queria deixar um texto, né, para os irmãos, eu sei que já está tarde, já está terminando, mas a gente quer falar, mas é um texto que a gente baseia esse ministério nosso, que é o que a gente vai estar criando, está sonhando, está no forno aí o Recanto Manaim, né, que está lá afirmado em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: o mesmo Deus de paz santifique em tudo,
e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente é um ser completo, né? A gente é espírito, alma e corpo. E quando a gente não está legal numa dessas áreas, reflete em tudo. Às vezes a gente não cuida do corpo, porque é fatal, né? Mas daí isso reflete o quê? No espiritual, reflete no emocional. Às vezes o problema emocional reflete em tudo. Então a gente precisa estar sempre tratando dessas 3 áreas, né? E não chegar ao ponto do grande missionário, né? Que viveu muito pouco tempo, Robert Murray McCain, né? Que ele diz aquela frase célebre, né? Deus me deu uma mensagem, o cavalo. Eu não cuidei do cavalo, não pude levar a mensagem. Parece que ele morreu com 23 ou 25 anos, porque não cuidou do corpo. Então nós estamos nesse tempo que a gente precisa cuidar do templo, cuidar da mente, cuidar do emocional, e não é fácil. No mundo que a gente vive com tantos traumas e problemas que a gente já vem levando de muita coisa. É problema com igreja, com pastores, com liderança, com família, né? Coisa que cada um de nós já tem passado isso mesmo, né? Eu sou pastor hoje, né? Também trabalho com isso e trato pessoas que vêm de outro ministério quebrados, e a gente sabe que nós temos um tanto de crente e um tanto de crente que está sem igreja, e um tanto de crente que não quer nem saber de igreja mais porque foi ferido. E Deus, ele quer levantar esse exército poderoso, né? E nós, como missionários, irmãos, eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Eu louvo a Deus por essa mesa, eu quero estar presente, eu quero que vocês, né? Quero servir vocês, quero aprender com vocês mesmos, e acho que é um ponto legal, Bruno, fantástico isso daí, né? Da gente poder se abrir, que a gente não se abre. Muita gente acha que a gente é super-homem, né, super-herói, e pior que a gente acha isso muitas vezes, não tem nem com quem falar. A nossa criptonita é a gente mesmo que traz, porque, pô, eu não consigo falar com ninguém, eu não consigo, ninguém me entende, e é claramente isso. A gente teve um chamado, e todos os homens de Deus, eles, se não tivessem um lugar para se apresentar a Deus e com amigos, o que seria de Naamã se não tivesse os soldados amigos dele lá? E, cara, ele ia voltar leproso, né? O que seria de Davi se não tivesse os 30 guerreiros dele lá, né? Que enfrentavam um exército por causa deles, né? Então a gente precisa estar junto mesmo, né? Acho que esse é um local, pelo que eu estou vendo, né? Vocês estão mais tempo que eu estou chegando agora, mas já estou assim, vislumbrando, falando, louvado seja Deus, estou assim, empolgado com isso daí. É um lugar seguro, onde a gente pode abrir nosso coração, ninguém vai julgar, porque está todo mundo assim, ou no mesmo patamar, ou já saiu daquele patamar, já não é mais aquele arroz de quinta, né? Todo quebradinho, já está virando um arroz de terceira, de segunda, e caminhando para ser um arroz de primeira. Mas são pessoas vividas, experientes, né, que tem as marcas de Cristo, e algumas marcas que a gente não precisa nem levar mais, né? A gente precisa ser curado na alma. Mas eu estou muito contente, o tema é muito pertinente, né? Acho que esse tema de espírito, corpo e alma, o ser integral é algo que a gente precisa lidar sempre, trabalhar, né? Saúde é fundamental. Eu estou nessa caminhada de academia, porque eu odeio, mas estou lá, reeducação alimentar, que eu não odeio, estou lá. Açúcar, já estou tirando, graças a Deus, bem, né? Estou com o Léo lá do café, o de café sertão, né? Amo o café, já tomei aqui meus golezinhos de café, mas é bem menos daquilo que eu tomava antigamente. Mas a gente tem uma vida, e essa vida tem que ser bem gasta, com saúde, né? Saúde espiritual, saúde física e saúde emocional. Porque não acabou para a gente. Irmãos, não acabou para nenhum de vocês, não. Por mais que a gente esteja quebrado, Deus tem um plano para a gente, né? Elias achou que acabou e Deus falou, meu filho, tem mais 7.000 ali que eu deixei ali junto e você não viu, né? Então vai, faz isso e isso. Não carrega tudo, não. Você não está sozinho. E a palavra que eu queria deixar para vocês é isso. A gente não está sozinho. Deus está com a gente e tem levantado pessoas. Veja que essa mesa aqui é um lugar
claro para isso. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos juntos aqui, tá certo? Prazer estar com vocês. Amém, pastor. Glória a Deus. Irmãos, o tema realmente, se deixar, vai embora, porque é muito, muito profundo mesmo, muito profundo. A gente está vivendo um mundo muito tecnológico, né? Quem é aqui mais de 30 aí, pelo menos. Não é eu. Cara, eu vindo né, quando eu passei, como a gente já falou aqui, nossa infância foi outra, mas a gente está vivendo uma era, cara, se a gente fosse falar aqui, não a gente vai varar a noite. Aquela questão que foi falada aqui pelo Calhão muito bem, às vezes a gente começa a cuidar da saúde, cara, você vê, ó, vou começar a cuidar da saúde. Irmão, naturalmente, pô, tua barriga começa a sumir, o braço começa a crescer, opa, o cara já começa, vou Cariane, e você começa a perder o foco ele começa... Então, cara, é muito profundo, irmão, a gente fosse ficar lidando com essa questão que vai longe, porque, exatamente igual o galo, porque é natural, eu falo para os irmãos, tipo assim, você igual começa a correr, né? Você começa a correr, aí você, vou correr normal. Aí começa a correr normal. Daqui a pouco tu vai ao mundo, você vai ver o mundo, a galera que corre, os caras tudo de short de lycra. Aí, exatamente, pô, é natural, e tu mete aquele short de lycra ali. Daqui a pouco tu vai numa outra, e daqui a pouco você vai numa outra coisa, e daqui a pouco você perde foco, irmão. Esse eu não tô falando que é proibido, não é isso que eu tô falando, mas falando que a gente perde o foco. A gente cria, assim, a gente precisa entender que a gente precisa, igual muito bem falado pelo nosso irmão Wagner aí, cara, a gente é um corpo, tem que cuidar do corpo, da mente, do espírito, não adianta cuidar de um e não cuidar de outro, porém a gente tem que entender que tudo isso tem que glorificar a Deus, né? O foco de tudo isso é você ter uma vida saudável. Mesma coisa a questão acadêmica, eu vou estudar teologia, começa a estudar, perde foco. O cara vira um teólogo, daqui a pouco o cara está desviado, e o que adiantou tudo isso? Então o tema é muito abrangente, irmão, muito abrangente, glória a Deus. Eu creio que a gente vai prosseguir aí falando um pouco mais disso nas próximas mesas. Pode falar. Eu nem almejo barriga de tanquinho. Se eu sair para uma lavadora de 8 quilos, já tá bom. A minha é 17. Se eu sair para uma lavadora de 8 quilos, eu tô feliz. Não precisa nem ser de tanquinho, não. Isso aí. E é maravilhoso, você cuidar da saúde, você se torna menos ansioso. Foi o que foi falado aqui hoje. Quando você cuida da sua saúde, mano, é natural, é consequência, assim, um sintoma muito natural que você começa a ler melhor, você começa... E falar, você falou, né, Beira, do silêncio aí, meu pastor falou isso ontem no culto, falou, cara, falando de oração, né? Irmãos, olha só, quando vocês forem orar, ora, 10 minutos, 1 hora, 5 horas, 10 horas, beleza. Terminou de orar, fica em silêncio. O que você falou, você tem que ouvir Deus, irmão. A gente não tem esse hábito de, tipo, terminou de orar, a gente, amém, levanta e já... Não, cara, esse hábito que você falou é muito importante, cara. Glória a Deus pela sua vida. E pela vida do Silvio que falou, né, mencionou isso. O silêncio é algo muito... Nos dias de hoje, o silêncio... Nesse sentido, tá, Paula? Nesse sentido de a gente se ouvir. É claro que a gente tem que compartilhar, não é nesse contexto, mas da introspecção, de a gente se ouvir Deus, ter essa clareza, essa maturidade de alinhar essas questões, senão a gente vive uma vida muito frenética, igual Marta mesmo. Não, senhor, fala com a Maria aí, vamos pegar aqui, pega o negócio. E você fala, calma, senta um pouquinho aí, vamos, deixa eu falar contigo, aleluia. Minha irmã Paula, ó, vai dar um recado aí já aproveita e já ora pela gente aí, para a gente se despedir aqui, e a gente vai seguir nossa noite aí, nossa semana abençoada. Amém. Eu não sei como que compartilha, eu ia tentar, mas depois que liberar lá no grupo, aí de repente eu jogo lá o convite, tá? Gente, eu faço uma imersão terapêutica 1 vez por mês, às vezes chega a 2, mas o ideal é 1 vez por mês, online. O tema é Raízes Profundas e Ocultas. E aí, essa imersão terapêutica, geralmente, ele é para ser 1h30, ele vai para 2 horas,
de imersão, porque, né, não tem como. Imersão tem que imergir mesmo, e ainda é pouco, né? Mas eu me vi sendo levada para fazer essa imersão. Tudo que eu começo a fazer em relação à obra, primeiro veio para mim, é a espada, né? Veio cortando para cá. E eu me vi com algumas raízes profundas e ocultas dentro de mim, né? Que ainda habitavam em mim. E eu não estou falando de coisa de muito tempo atrás, não. Estou falando de coisa para agora mesmo, sabe? Raiz de rejeição, de amargura, raiz de medo, abandono, essas coisas assim, que tem uma raiz, que tem algo por trás. Paternidade, dentre outras coisas. Não é só oração. A oração é a melhor coisa que existe na vida do crente, porque é o nosso relacionamento com Deus, né? Só que eu tenho relacionamento com o pai, com mãe, com o esposo, com filhos, né? A gente tem relacionamento com o pastor, com irmãos, e esses relacionamentos, por estar muito próximo, criam raízes, criam, né, situações. E aí, cada vez que eu faço essa imersão, ele tem um tema. E esse de agora, que vai ser dia 8/7, vai ser 19h30 pelo Meet, ele vai ser o tema libertação vezes emocional, versus emocional. Subtópico desse subtema é a diferença e a raiz dos padrões. Né? Então, eu vou trabalhar sobre isso aí, raízes profundas e ocultas, e trabalhar a libertação vezes emocional, porque libertação é muito falado nas igrejas, expulsar demônio. Só que o demônio, ele come ele se alimenta de pecado. E pecado é porta dentro de um emocional. Né? Então, todo o excesso, ele vem trazendo ali uma raiz. Então, quando eu saí do vício da droga, eu entrei talvez no vício do café, eu saí do vício da droga e eu entrei no vício do doce. A pessoa sai de um vício de pornografia, entre outras promiscuidade sexual, e ela começa a buscar em outras coisas. Então, tem uma raiz. E essa raiz, ela não pode ser expulsada, ela tem que ser tratada. Né? Eu entendi isso chorando dentro de casa. Quando eu fui para esse lugar, pastor Bruno, abrir ali, fazer um projeto ali, evangelístico e missionário, quando eu fui para esse lugar que eu me vi, eu já há muitos anos ficava tentando, não sei se eu faço psicanálise, isso é coisa de doido e tudo, tal, e eu me vi totalmente destruída, cuidava de mulheres, expulsava demônio, chegava em casa, estava ali com as minhas emoções maltratadas. E aí eu fui começar a fazer o curso, e eu me vi fazendo o curso, gritando, chorando de dor, falando, Deus, me cura. Me cura. Isso foi em casa, porque eu não tinha para quem falar. Deus, me cura, tem misericórdia da minha vida, me cura, Senhor, me cura. Sabe, ao ponto da minha filha me pegar no colo e orar por mim e tudo. Então, assim, raízes profundas e ocultas, a gente precisa tratar. Precisa tratar. Uma sessão terapêutica minha, ela é em torno de R$150 a R$200, né? Só que uma imersão, eu digo que ser terapeuta é a extensão do meu ministério. Também não posso deixar de cobrar, porque é a única coisa que eu faço aqui dentro da roça. Eu não tenho como, né? Hoje, meu trabalho é esse. Então, imersão terapêutica, o primeiro lote, que está, acho que até depois da manhã, é R$60 só a inscrição. É 2 horas. É algo muito profundo. Né? Então, R$60, quem quiser participar, também, estou lá no grupo. É a primeira vez que eu participo aqui, já falei, foi muito, muito obrigada, viu? Eu estou saindo daqui muito abastecida. Muito abastecida. Obrigada, pastor. Então, queridos, às vezes a gente tem que também aprender a investir no ministério dos nossos irmãos, sabe? A gente, R$60 é uma pizza, né? E foi o que eu falei no grupo, irmãos, eu peço para vocês que estão aqui no grupo, tá? Eu falei isso lá, mas tem uma galera lá no grupo de WhatsApp, por isso que eu fechei um pouco, porque é legal ver uma galera, glória a Deus por isso, mas, assim, fugir um pouco do foco. Então, assim, não fica lançando coisa como spam lá no grupo. Chega e fala, galera da mesa, boa tarde, a gente está aqui com um projeto, assim, ou aqui na mesa, igual a irmã fez, se relacionando, compartilhando, porque às vezes a gente dá muito valor para as coisas do mundo, cara. Às vezes, aí alguém pode dizer, mas a irmã está cobrando, o trabalho da irmã, cara. Ela está ali, como o Bira tem o trabalho dele,
como o pastor Wagner tem. A gente pode doar, a gente já doa, a gente já faz muita coisa, mas a gente tem que comer, cara, a gente tem que pagar a conta de luz, a gente ficar, sabe? Então, eu acho isso nobre, quando a gente consegue ter essa mentalidade de abençoar a vida do nosso irmão. Pô, meu irmão, vou te abençoar, porque se a gente não se fortalece, por isso que os maçons, irmão, eles são, assim, prósperos, ricos, e muitos grupos de pessoas, porque eles entendem essa questão da irmandade. A gente tem essa dificuldade de abençoar a vida do irmão, sabe? Dificuldade, eu vou abençoar a vida do Bira, mas, pô, o Bira tinha que dar de graça isso aí. Não, sim, ele já faz isso para centenas de pessoas. Então, nobre a gente fazer isso, irmã. Deus abençoe. Quem quiser participar. Eu vou estar abrindo a mesa ali durante a semana, mas eu peço aos irmãos aqui, irmãos, que estão aqui, se relacionem na mesa, procurem um ao outro. Se for postar alguma coisa lá, procure não postar coisa polêmica, procura não postar, tipo assim, eu vou... A gente já conversou aqui, né, em outras mesas. Todo mundo tem necessidade aqui, eu já postei até a questão necessária para os irmãos, mas é melhor a gente se relacionar. Pô, Bira, tô com um projeto aqui de skate aqui, Bira, precisando arrumar um skate. Pô, irmão, você consegue nos ajudar, Bira? Sabe? No tete-a-tete ali, sabe? Ô, pastor Roberto, você está no Paraguai aí, mas você consegue me mandar R$10 para me ajudar? Normal, cara. A gente está aqui para compartilhar nossas necessidades, mas não como spam. Não ficar assim, mandando mensagem aleatória, assim, tipo... Não é para isso aqui. A mesa missionária não é a mesa missionária, aquele grupo é para isso aqui, para quem quer se relacionar. A galera tá lá, ainda mandando um monte de mensagem. Às vezes não tem nada a ver com nada, mas a gente está nesse foco aqui. Tá bom, meus irmãos? A irmã Paula, a senhora pode orar pela gente, para a gente terminar aqui, Paula? Prazer, pastor Wagner. A gente daqui, tá? Deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Eu chamo todo mundo de irmão aqui, não é desrespeitando o ministério de ninguém, tá? Que a gente trata aqui como irmão mesmo, né? Apesar de terem pastores, evangelistas. Você não. De forma só nenhuma. Pastor Wagner, você está em qual região da Bahia? Opa, eu estou em Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia. Eu passo por lá quando vou para Goiânia. Rapaz, então agora você já vai ter uma casa para você passar e ficar, né, meu? Ficou fácil. Vamos conversar aí, Bira. Amém. Então, é isso aí, irmãos, é o relacionamento. Seja bem-vindo. Então, a gente trata aqui como irmão, tá? Não é sou pastor, ele me chamou de pastor. Todos nós que somos irmãos em Cristo, glória a Deus pela vida de cada um. Amém? Irmã, pode orar pela gente aí. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta noite gloriosa, Senhor, nesta mesa. Verdadeiramente a tua mesa cura, Senhor. Verdadeiramente a tua mesa nos direciona. É na mesa que nós temos o partir e a multiplicação. É na mesa que nós temos a cura, a libertação, o direcionamento e a clareza, porque olhamos um no olho do outro. Deus, eu quero te agradecer, que cresça, Senhor, este projeto para cura e libertação, Senhor, da nossa alma, Senhor, através da comunhão. As pessoas machucam, mas as pessoas também curam. Eu creio que o Senhor usa pessoas para curar umas às outras. Eu costumo dizer que quando o Senhor quer curar alguém, o Senhor envia outras pessoas para curar. E assim é o que está acontecendo aqui. Deus fortalece o espiritual, mas fortalece também o emocional de uma forma que haja verdadeiramente uma água limpa para ser jorrada. Deus, também aquilo que há, Senhor amado, de doença física entre nós, que o Senhor nos mostre, que nós venhamos conseguir, Senhor amado, apoio médico, apoio necessário para poder conseguir, Senhor amado, restaurar a nossa saúde ainda em vida. Pai, eu te louvo pela vida do pastor Bruno, eu te louvo pela vida de cada irmão aqui, nos dê uma noite abençoada, nos dê uma semana abençoada, nos dê estratégia, nos dê sabedoria, nos dê um coração dobrado a ti como o de Gales foi dobrado, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite, boa semana. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém.